E aí, tudo bem, concurseiros? Tudo ótimo, né? Bem, estamos aí no nosso grandíssimo curso do Atual Concursos. Professora Andréa Paula, em parceria com a Atual Concursos, fazendo um mega vitamina para você de português. Olha o que eu selecionei para vocês. Os 5 assuntos que caem demais nos concursos e que muitas vezes aterrorizam os candidatos. Por quê? Porque eles são cheios, repletos de detalhes e regras, tá? Então, eu preciso entender essas regras e depois é necessário memorizá-las. E dessa forma, com certeza, depois eu gabarito, tenho minha carreira pública, conquisto aquele objetivo que eu tenho faz tempo, que é qual? O objetivo de vocês. Passar no concurso público e ter uma vida estável, que hoje no Brasil, acredito que, se não é o melhor dos caminhos que existe aí para seguir. Só que esse caminho ele não é fácil, né? Ele precisa de um estudo mais árduo, ele precisa de determinação, ele precisa de organização. Por isso que nós da Atual selecionamos para você esse vitamina que com certeza vai te ajudar e muito para você conquistar essa grande chance, tá? Já vimos todos os casos de crase e também algumas questões de concursos relacionadas à crase e vimos também colocação pronominal, que é a próclise, ênclise e mesóclise. Próclise é quando eu coloco o meu oblíquo, né, meu pronome oblíquo está antes do verbo. E aí eu tenho as palavras atrativas, que atraem, chamam, né? Na verdade, como se fosse um ímã, ele puxa o pronome. Também tenho a mesóclise, que está no meio, né? O pronome fica no meio do verbo, e a ênclise, que o pronome fica no final do verbo, né? No fim, depois do verbo vem o pronome. Estudamos casos típicos de ênclise e agora estamos nos casos da próclise. Então, estamos vendo quais são as partículas atrativas, quais são as palavras, os vocábulos que atraem, né, que atraem esse pronome pessoal do caso oblíquo. Tá? Um caso, né, que a gente ainda não estudou são os das frases interrogativas. No caso, temos quem, qual, que, quando. Tá? Que, qual, que, quando. Esses pronomes aqui são pronomes interrogativos. Tá? No caso do que, ele nem sempre é pronome interrogativo. Ele só vai ser pronome interrogativo quando estiver numa frase interrogativa. Por exemplo, aquela frase típica que todo mundo pergunta, que time você torce? Né? Aí o que vira interrogativo. O que pode ser também conjunção integrante, né? Que aí vai ser no caso quando ele introduzir orações subordinadas substantivas. E o que também já vimos que ele pode também ser pronome relativo, quando ele se refere ao termo antecedente, ao termo anterior. Neste caso específico, estamos falando sobre o quê? Do que quando é pronome interrogativo, tá? Exemplos. Quem me chamou e quando nos perguntaram isso? Tá? Aqui, se eu for analisar, quem me chamou, o que eu tenho aqui? Eu tenho uma oração, porque eu tenho um verbo, né? Eu tenho o me, que é um pronome pessoal do caso oblíquo, e eu tenho o quem, que é um pronome interrogativo. Esse pronome interrogativo, ele atraiu essa partícula aqui. Atraiu o quê? O pronome. Tá? Então, ele atraiu o pronome. Quando nos perguntaram isso, esse quando, que caracteriza, né, uma frase interrogativa, também atraiu esse pronome nos. Como em ambos os casos, né, foi atraído, o pronome apareceu antes do verbo, porque o primeiro verbo é chamou e o segundo verbo é perguntar. Então, este caso e este caso são casos onde ocorre a próclise. E a explicação é essa, porque são frases interrogativas
Então, o pronome interrogativo, ele atrai como se fosse um ímã, né? Ele puxa para perto de si o meu pronome oblíquo. Tá bom? Perfeito. Vamos adiante. Olá, nas frases exclamativas ou optativas também. Frases exclamativas são aquelas frases expressivas, né? Que eu expresso o meu sentimento de surpresa, né? De alegria, de convicção, qualquer sentimento forte eu expresso através do ponto de exclamação. E a optativa, né? É quando eu coloco uma opção. Vamos ver. Exemplo, como nos enganaram? Deus te guarde. Aqui eu tenho duas frases exclamativas. Então, frases exclamativas, a regra diz o quê? O que a regra determina? A regra determina que em frases exclamativas ocorre a chamada próclise, que nada mais é do emprego do pronome antes do verbo. Nos enganaram, te guarde. Olá, emprego do pronome antes do verbo. Tudo bem? Perfeito, tá? Outro caso de colocação pronominal em que eu uso a próclise é quando há uma preposição, e essa preposição é em, mais um verbo no gerúndio. Eu já conversei com vocês sobre o gerundismo, né? E disse para vocês que ele é considerado, não é um erro, mas muitas vezes ele fica inadequado, né? Não é uma linguagem que os gramáticos dizem que é bonita de se usar, que é interessante de se usar, que é elegante, muito pelo contrário. Embora nós estamos acostumados, até a professora aqui, muitas vezes, estou acostumada também a usar gerundismo, porque nós temos vícios de fala. Né? Vícios de fala, por quê? Porque a gente está inserido em um grupo, inserido numa cultura que se utiliza demais de gerundismo, até mesmo por causa de influência americana, enfim, né? Certos estrangeirismos que vêm para a nossa língua portuguesa. E a América, os americanos, né, do norte, né, não do sul, que somos nós, mas o do norte, eles têm essa hegemonia econômica, então eles ditam certas regras e o português acaba incorporando, tá? Só que essa incorporação, ela não é feita de maneira adequada, porque fica muito cansativo eu ligar lá, eu receber uma ligação. Nós estaremos transferindo a ligação em tantos minutos. Ai, se você estiver comprando agora, né, aí fico comprando, estaremos transferindo, o indo, o ando, né, são palavras que constituem o denominado gerúndio, e o gerundismo é algo que realmente deve ser evitado. Mas, em contrapartida, se eu falar assim, eu estarei enviando, também fica. Então, eu enviarei. Às vezes, se eu falo eu enviarei, eu entregarei, às vezes o vício de linguagem de gerúndio é tanto que as pessoas acham até que está errado o usar o futuro do presente, que é o mais correto, né? O simples, o futuro do presente total, que é o mais correto, as pessoas acham errado porque já não estão mais acostumadas. Tamanho o vício de linguagem, né? Então, tudo isso para explicar o quê? O gerúndio, que é o ando, cantando, falando, ensaiando. Exemplos. Em se tratando de uma novidade, este produto é o indicado. Em se falando sobre o assunto, darei minha opinião. Em se tratando, onde está o pronome? Se, aqui. Em se falando, o pronome está aqui. Tratando é o meu verbo no gerúndio, falando, o meu verbo no gerúndio. Dois verbos no gerúndio, o que acontece? Eu tenho que fazer a próclise. Próclise, eu emprego o pronome oblíquo antes do verbo, tá? Então, é um típico caso que você deve memorizar, né, que se tiver gerúndio aqui e tiver com preposição em, porque não é em todo caso de gerúndio.
eu tenho que ter essa preposição em. Aí sim, gente. Tá? Então, qual que é a regra? Em mais o pronome mais o verbo no gerúndio. Esta é, portanto, a regra. Em mais o pronome oblíquo mais o verbo no gerúndio. Né? Aí vira o em se tratando, em se falando. Tudo bem? Próximo. Com advérbios, né? Como será que aparecem os advérbios? Existe uma parte dos advérbios que existe a próclise. Ó. Advérbios sem que haja uma pausa marcada. Advérbios sem que haja uma pausa marcada. Ó, havendo uma pausa marcada por uma vírgula, deverá ser usada a ênclise. Se existir a vírgula, aí eu uso a ênclise. Então, duas regras aqui que, na verdade, acaba até sendo uma só, né? Advérbios. Se não tiver nenhuma pausa, uso a próclise. Se tiver a vírgula, eu utilizo a ênclise. Né? E eu coloquei exemplos práticos. Veja primeiro. Exemplos. Aqui se come muito bem. Tá? E o segundo, talvez te espere no fim das aulas. Fazendo aqui por partes, eu tenho o quê? Aqui se come muito bem. Aqui, todos estão carecas de saber, que é um advérbio de lugar. Tá? Como ele é um advérbio, o que ele fez? Ele atraiu o pronome. E ele vem o antes do verbo. Atraiu o pronome, ele vem o antes do verbo, porque ele é um advérbio. Aqui, talvez. Todo mundo sabe, e eu espero que saibam mesmo, que é um advérbio de dúvida. Se ele, talvez, né? Talvez, aquela coisa que ninguém quer ouvir. Ah, você vai para a festa comigo? Talvez. Né? Nós vamos viajar no fim de ano? Talvez. Você quer namorar comigo? Talvez. Talvez é um negócio que quebra, né? Quebra, gente. Talvez é horrível. É melhor ouvir sim ou não do que um talvez. Talvez, advérbio de dúvida. Talvez te espere no fim das aulas. Tá? Então, eu tenho talvez. Te, aqui no caso, é o meu pronome. E espere é o verbo. Tá? Por isso que a partícula talvez, a palavra talvez e a palavra aqui atraiu o pronome. Por quê? Porque é um advérbio, tá? Vamos ver um pouquinho mais. Ah, sim. Deixa eu só falar uma coisa. Se tivesse uma vírgula aqui, ó, aqui, se eu colocasse uma vírgula, se existisse a vírgula, não pode, depois de pausa nenhuma, que é vírgula, ponto ou início de frase, eu ter uma próclise. Eu não posso colocar depois da vírgula, eu não poderia colocar esse C. E sim, eu troco. Eu coloco aqui, come-se. E aí eu colocaria os complementos, tá? Por quê? Aqui, come-se, blá, blá, blá. Sei lá. Por que aqui eu coloquei o C para cá? E eu usei a ênclise? Por causa da vírgula. Vírgula é uma marca de pausa na pontuação. Então, depois de pausa, não pode existir um pronome oblíquo. Tá? Então, eu tenho que colocar o verbo primeiro, e aí sim eu coloco o pronome se tiver vírgula. Sempre. Então, isso aqui da vírgula, gente, ó, por favor, não esqueçam, tá? Vamos ver mais. Aí, gente, eu tenho, então, a mesóclise. Né? Eu não falei próclise antes, ênclise depois. E meso? Meso é meio, não vem de meio? Então, está no meio.
Veja, a colocação pronominal deverá ser feita no meio do verbo quando o verbo estiver conjugado no futuro do presente do indicativo ou no futuro do pretérito do indicativo. Gente, isso daqui é o suprassumo da mesóclise. Olha lá. Só existem dois verbos que aparecem. Futuro do presente do indicativo e futuro do pretérito do indicativo. Tá. O que é futuro do presente do indicativo? É aquele futuro que irá acontecer. Ó, vamos supor, eu dormirei, tu dormirás, ele dormirá. Nós dormiremos, vós dormireis, eles dormirão. Esse aqui é o futuro do presente do indicativo, tá? É aquele futuro que realmente é algo, é uma ação que vai ocorrer. Agora, o que é o futuro do pretérito do indicativo? Ah, aí mora o perigo. Ó. O futuro do pretérito do indicativo é algo que poderia acontecer, mas existe outra coisa, um evento, eu não sei o que é, que impede aquilo de acontecer. Então, futuro do pretérito do indicativo. Vamos conjugar o verbo dormir de novo. Eu dormiria, tu dormirias, ele dormiria. Nós dormiríamos, vós dormiríeis e eles dormiriam. Aí eu tenho meu pretérito do indicativo. Futuro do pretérito do indicativo. Gente, então acontece o seguinte, qualquer tipo de futuro, então, que for do indicativo, tanto presente quanto pretérito, ou seja, toda ação que irá acontecer ou toda ação que aconteceria, né, porque é uma hipótese, há algo aí que impede que essa ação ocorra, você poderá usar com eles a chamada mesóclise. Vamos ver como é que fica. Olha lá. Ajudar-te-ei no que for preciso. Ajudar-te-ei. O verbo aqui, gente, é ajudarei, né? Ajudarei está em qual tempo? Futuro do presente do indicativo. Eu ajudarei você. Então, é certo que eu vou te ajudar. Né? Eu sou muito amiga. Eu vou ajudar de qualquer jeito. Eu ajudarei. Ajudarei-te-ei. Aí, o que vem aqui? Como é futuro do presente do indicativo, ele admite que ocorra a mesóclise. Então, fica ajudar-te-ei no que for preciso, e está correto colocar o pronome no meio desse verbo, tá? Fica super correto. Os alunos falam, nossa, professora, mas que construção estranha. E, mais uma vez, eu digo, nem sempre a fala corresponde à escrita. Muitas vezes, na fala, a gente não usa ajudar-te-ei. O que você fala? Eu vou te ajudar, eu te ajudarei, não é? Não é assim que a gente fala na fala? E na fala tudo bem, a gente tem nossos vícios de linguagem, nós nos entendemos, a comunicação está perfeita, então está ok. Mas na escrita, a norma culta recomenda utilizar a mesóclise com esses dois tempos verbais. Tá? Vamos ver outro caso aqui. Comprometer-se-iam mais facilmente se confiassem mais em você. Comprometer-se-iam. Qual que é o verbo aqui? É comprometeriam mais. Se. Veja que apareceu o se. Porque aqui, gente, o futuro do pretérito ele é uma hipótese. Ele é uma hipótese que não é necessariamente concretizada, tá? Porque ocorre um se. Tem um se no meio. Tem alguma coisa aí que prejudica, né, que impede essa ação. Então, comprometer-se-iam mais facilmente se confiassem mais em você. Aqui eu tenho um verbo no futuro do pretérito do indicativo, portanto, eu posso colocar o se, o meu pronome no meio. Ah, professora, mas não fica estranho? Não fica estranho, é que muitas vezes a gente não está mais acostumado, não estamos habituados a ouvir construções desse tipo,
tá? No tempo agora em que vivemos, né? Antigamente, nos livros, inclusive, apareciam muito mais construções desse tipo. É que a vida vai mudando, né? A língua acaba também mudando, principalmente a falada, que a linguagem falada ela evolui muito mais rápido que a escrita, né? Tanto é, como dá um exemplo do francês, que no francês todas as palavras ali tem um monte de consoante, um monte de letra ali que nem se pronuncia mais e ainda existe. Por quê? Porque não foi feita uma mudança, né? O português ainda, né, não está tão antigo e arcaico como um francês, por exemplo, né, que a fala é muito distinta da escrita, né, super distinta. Então é muito difícil da gente conseguir fazer essa seleção, aí o que é escrito, o que é fala, onde eu pronuncio, onde eu não pronuncio. Em português não, já é um pouco mais fácil, mas existem hábitos, né, ou certos tipos de falar que caem em desuso, né, caem em desuso, vão surgindo outras maneiras, né, que eu posso falar, né, porque o falar é uma coisa difícil de controlar, mas a gramática normativa ela pode controlar muito mais a escrita. E o que vai cair na tua prova aí do concurso público? A linguagem escrita de códigos, os códigos, né, em textos, e você é obrigado a saber todas as regras gramaticais para poder conseguir. Mesmo que caia a gramática aplicada, ainda assim é gramática. Pode cair gramática aplicada ao texto? Sim, com certeza, só que ainda assim é gramática. Então, ainda assim, a banca vai cobrar de você as regras, né? O bom entendimento e o uso das regras. Saber as regras, saber as exceções, né? Saber em qual caso é facultativo, qual que é a exceção, qual que é a exceção da exceção e pronto. É por isso que eu selecionei para vocês esse curso, né, em parceria aí com o atual concurso, que está aí no mercado há muito tempo, e é muito forte hoje no mercado, né, o atual. Eu recebo várias mensagens de pessoas agradecendo por ter passado nos concursos, graças a essa ajuda, né, enorme, que é muito bem-vinda, que é de ter um professor, né, que faz excepcionalmente os cursos montados, né, com essa finalidade, tá? Finalidade de você realmente conquistar a tua tão sonhada vaga. Então, pessoal, tenham em mente que a mesóclise só ocorre nesses dois tempos verbais sempre, tá? Sempre nesses dois tempos verbais. Existe mesóclise em presente? Não. Existe mesóclise no pretérito perfeito? Não. Existe mesóclise no pretérito imperfeito? Não, jamais. Existe mesóclise com imperativo, verbos no gerúndio, verbos no infinitivo? Não. Gente, são dois tempos verbais que você deve memorizar. Isso significa dizer o quê? Que a mesóclise é muito fácil, né? Então, se você errar na mesóclise, meu Deus, né? Não erre na mesóclise. Pelo amor dos meus filhinhos, né? Que eu nem os tenho ainda, né? Mas quando eles chegarem, já vou avisando. Gente, mesóclise é só usado nesses dois casos. Sempre, tá? Então, vá tranquilo na prova, que com certeza a colocação pronominal você vai conseguir, tá? É só acompanhar as nossas aulas aqui que tudo vai dar certo para você. Faça a sua parte, acompanhe as aulas, depois vai lá, estuda, acompanhe na apostila. Seja um aluno dedicado. É a sua dedicação que vai fazer a diferença, tá? Eu falo isso por essa experiência aí de anos em anos dando aula, e eu sei que a dedicação faz experiência. Tenho alunos que passaram em diversos concursos, alunos que passaram em Enem, vestibulares, e é isso que realmente faz a felicidade de nós professores, ok? Já, então, a gente continua com mais um pouquinho no próximo bloco. Até mais. Sempre.